Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, os 6 meses bizarramente ruins, constrangedores, nocivos da nova administração do Corinthians. Temos que falar sobre isso, porque essa sexta-feira é uma sexta-feira complicada na história e no presente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal. Aqui embaixo você faz isso e, claro, compartilhar o conteúdo, copiar o link, espalhar aí nos grupos que você fala de Corinthians, fala de futebol no WhatsApp, no Telegram, para mais gente poder receber o vídeo. E aquela dica de sempre de baixar o app do SofaScore, que é parceiro aqui do canal do VSR. Além de parceiro, ele abastece o canal do VSR com informações sobre futebol, estatísticas, classificação em tempo real, melhor aplicativo para você acompanhar futebol à disposição no mercado, totalmente de graça para você, é totalmente de graça, você não paga nada. Como é que baixa? Muito simples, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, lá tem um link, você clica no link, cai direto na sua loja de aplicativos aí do seu dispositivo, do seu celular, você faz o download e já começa a usar, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui nesta sexta-feira, depois de uma sexta-feira que eu fiquei viajando de férias aqui, mas não pude me furtar de fazer esse vídeo de uma sexta-feira terrível na história e no presente do Corinthians, né? Nesta sexta-feira, o Corinthians foi informado pela sua patrocinadora, principal patrocinadora, a casa de apostas VaiDebet, de que o contrato seria rescindido. E o contrato foi rescindido, já notas da patrocinadora e do próprio Corinthians. E nessa sexta-feira também o Corinthians foi informado pelo goleiro Carlos Miguel que ele está deixando o clube na janela do meio do ano com uma proposta da Premier League. Eu estou gravando esse vídeo em Londres aqui, então algum clube aqui da Premier League vai contratar o Carlos Miguel e com uma multa rescisória, que é uma multa de fazer rir, né? Cerca de 4 milhões de euros. E aí, assim, essa sequência esses dois eventos de hoje só dão continuidade na sequência de situações constrangedoras, de situações nocivas ao clube, de situações que expõem o Corinthians, de situações que dão prejuízo financeiro e de imagem ao Corinthians. E a gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do continente. E o clube sendo, de forma sistemática, exposto, envergonhado e prejudicado pela atual direção e também pelo grupo que saiu do poder no início do ano, o tal do grupo Renovação e Transparência, que há uns 15 anos que não tinha renovação, e acho que nunca teve transparência. E a chapa vencedora agora, com o presidente Augusto Melo, com o diretor de futebol Rubão, que já não está mais, contribuiu também para esse estado de coisas. E assim, está muito claro que o Corinthians vive uma situação gravíssima, institucional, financeira, esportiva, e a expectativa era de uma troca de poder de um grupo que, eu repito, há muito tempo não tinha renovação e acho que nunca teve transparência, e a esperança era o grupo vencedor da eleição do Augusto Melo. Mas desde o início, né, desde a chegada desse grupo ao poder, já tinha um indício ali de que a coisa não funcionaria legal. Porque a realidade, ela muitas vezes ela é cruel. Porque a realidade te traz para o seu atual momento, para a sua atual condição. E o atual momento do Corinthians é um clube que deve quase 2 bilhões de reais. É um clube estrangulado por uma dívida de quase 2 bilhões de reais. É um clube que, nos últimos 5, 6 anos, só toma decisão esportiva ruim,
ruim, um clube que passou anos, os últimos 6, 7, 8 anos, com uma folha salarial bizarramente gigante para um time pouquíssimo competitivo. É um clube que passou a ter uma folha salarial, e aí está na conta da gestão anterior, de, sei lá, 40, 50 jogadores sendo pagos, ou não pagos em alguns casos, por mês, sei lá, 20, 25 jogadores emprestados. É um clube que passou a ser relapso com contrato de jogador. É um clube que perdeu capacidade financeira para vender suas promessas, suas revelações em condições, em níveis aceitáveis. Então essa é a realidade do Corinthians. E um clube que, apesar de ter sido vice-campeão da Copa do Brasil em 2022, na administração do Vitor Pereira, é um clube que na prática não briga para ser campeão, tem pelo menos aí 4, 5 anos. Essa é a realidade do Corinthians. E para sair dessa realidade, não é com bravata, não é com mágica, não tem Harry Potter. Você tem que trabalhar, e você tem que cortar na carne, e você tem que passar um tempo sofrendo. Então, a atual direção do Augusto Melo, ela chegou com um discurso completamente lunático, completamente estapafúrdio. E uma das frases que ficou famosa nesse cenário foi a frase do então diretor de futebol, Rubão, dizendo que a farra do Palmeiras e do Flamengo tinha acabado. Uma frase lunática, uma frase de quem, na melhor das hipóteses, está empolgado, está jogando para a galera. Ali, esse início, essa promessa ou essa ilusão de acabar com a farra do Palmeiras e do Flamengo, essa ilusão de contratar o Gabigol, que inclusive foi prometido, foi aventado na campanha, esse tipo de postura dava o indício de que quem estava assumindo o Corinthians tinha pouquíssimo preparo. Acho que isso estava muito claro, que o Augusto Melo, Rubão, companhia tinham pouquíssimo preparo. Mas, e aí, ao ter pouco preparo, eu imaginava que o ano do Corinthians ia ser difícil. Mas o ano do Corinthians não está sendo difícil, não. O ano do Corinthians está sendo bizarro. O ano do Corinthians está sendo inacreditavelmente ruim. De expor o clube, de deixar o clube em situação de vergonha. Já começou lá, e aí é só você ir recapitulando, que eu vou chegar no que aconteceu hoje, mas é você ir recapitulando. O Lucas Veríssimo estava acertado, foi embora. O Mateuzinho estava treinando com camisa, não ficou, depois voltou. O Mano Menezes ganhou, teve respaldo, né? Estava prestigiado e do nada aí decidem mandar ele embora, pagando uma multa gigantesca. Disseram que era 20, aí o presidente falou, não foi 20 não, foi 13 milhões de reais. E aí você vê a sequência de situações. E uma das coisas boas dessa diretoria, que era o contrato de patrocínio com a Vai de Bet, que era o maior contrato de patrocínio master do Brasil, hoje foi encerrado porque a empresa se sentiu exposta, a empresa se sentiu eticamente exposta com a forma como o patrocínio foi conduzido, a contratação, o comissionamento do patrocínio foi conduzido. Lá atrás, o presidente do Corinthians chegou a dizer, ainda tem a questão lá da quebra de contrato da patrocinadora anterior, né? O presidente do Corinthians disse que não tinha multa e tinha uma multa de 40 milhões de reais. Mas, enfim, o patrocínio da Vai de Bet, que era o maior patrocínio do Brasil para patrocinador master, o presidente, num primeiro momento, disse que não tinha comissão nenhuma, depois se descobriu que tinha, e depois que paga a comissão, paga o valor de comissão, o repasse desse valor foi feito por uma empresa laranja. Foi feito por uma empresa que
não foi usada como laranja. E aí isso veio à tona numa reportagem do Juca Kfouri no blog dele no UOL, e aí a Vaidbet se sentiu exposta, primeiro pediu explicações, o Corinthians deu explicações, ela entendeu que não explicavam, não eram, no entendimento da empresa, explicações plausíveis, e encerrou o contrato de patrocínio. Aí na prática dos 120 milhões que o Corinthians receberia anualmente, o Corinthians recebeu pouco mais de 60, teve que pagar 40 para romper com a patrocinadora antiga, e na prática esse patrocínio, o maior patrocínio do Brasil, serviu mesmo para o Flamengo ajustar o patrocínio dele a partir do momento que o Corinthians conseguiu um contrato de 120 milhões por ano. O Flamengo foi lá e conseguiu um reajuste no seu contrato de 85 para 115. Na prática, hoje, o que nós temos é isso. O contrato do Corinthians de maior patrocínio do Brasil acabou. E por desconfiança da empresa com as práticas do Corinthians. E para completar, nessa sexta-feira, o Carlos Miguel, goleiro titular do Corinthians, após a saída do Cássio para o Cruzeiro, esse é um outro ponto que vai ficar na gestão Augusto Melo, a saída do Cássio. Ok, falei aqui e repito, né? O Cássio entendeu que encerrou a história dele no Corinthians, pediu para sair, ok, acho que tá ok, mas saiu na gestão do Augusto Melo. E aí o Corinthians, tendo o Carlos Miguel como goleiro titular, deixa um contrato frágil a ponto de um clube pagar 4 milhões de euros e levar o Carlos Miguel do Corinthians. 4 milhões de euros para um clube europeu é dinheiro de pinga. E aí só mostra como o Corinthians foi relapso com os contratos dos jogadores. O Carlos Miguel tinha um contrato até o fim do ano que vem, 2025. Até o ano passado, a multa do contrato dele era 50 milhões de euros. Olha que maluquice. Alguém fez um contrato com um goleiro até então reserva, e reserva sem poder ameaçar o titular. Na época que esse contrato foi feito, ninguém cogitava o Carlos Miguel ter ameaça à condição de titular do Cássio. E aí colocam uma multa de 50 milhões de euros, que é uma barbaridade. Só para você ter uma ideia, o Rodrigo e o Vinícius Júnior saíram do Brasil por 45 milhões de euros. Tudo bem que foi em 2017, 2018, mas ok. 2 atacantes saíram do Brasil por 45. O goleiro reserva do Corinthians tinha uma multa de 50 milhões de euros. Já era uma coisa bizarra. E aí, do nada, de um ano para o outro, faltando 2 anos para terminar, a multa cai de 50 para 4 milhões. Que é um valor que qualquer um tira. Então, assim... E depois que o Carlos Miguel virou titular do Corinthians, esse contrato não foi modificado. Ou no início do ano, quando essa multa de 4 milhões passou a ser 4 milhões, ninguém olhou e falou, opa, isso aqui nos deixa em condição de fragilidade. Ninguém parou para olhar isso. Então, assim, e agora o Corinthians vai, nesse momento, com a saída do Carlos Miguel, ele tem o Matheus Donelli como goleiro titular para um campeonato brasileiro difícil, para a sequência de Copa do Brasil, para a sequência de Copa Sul-Americana. Então, assim, pegando tudo isso, eu sabia que o ano do Corinthians seria difícil, mas eu não imaginava que seria tão complicado e seria tão vergonhoso e seria tão prejudicial à história do clube e ao presente do clube. Assim, eu estou espantado com o nível de despreparo da direção que assumiu o Corinthians. E também, ao dizer isso, não estou corroborando com a anterior, não. De novo, a Renovação e Transparência, o Grupo Renovação e Transparência, o mesmo que fez a campanha de título da Libertadores, título mundial, de alguns títulos brasileiros, também é responsável por fazer o Corinthians, a dívida chegar a quase 2 bilhões de reais, de pegar o Corinthians com receita gigantesca liderando o Brasil e hoje ter essa dívida.
com pouquíssima renovação e nenhuma transparência. Então não estou aqui criticando a atual direção para poder dar moral para a antiga, não. A antiga era provavelmente até pior, no sentido de práticas nocivas ao clube. Mas o despreparo da atual direção do Corinthians é algo estarrecedor e algo preocupante para um clube como o tamanho do Corinthians. Não sei o que vai ser para o resto do ano, não sei como vão resolver essa situação, como o Corinthians vai correr atrás de um patrocinador master. Agora todo mundo sabendo que o Corinthians está precisando. Quando você negocia, todo mundo sabendo que você está precisando, o seu poder de negociação diminui. Não sei o que o Corinthians vai fazer de zagueiro, em relação ao goleiro, mas a situação do Corinthians, eu nunca imaginei. Eu sabia que o 2024 do Corinthians seria difícil, mas nunca imaginei que seria tão complicado e que seria tão vergonhoso para um clube desse tamanho como está sendo. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, o like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram e baixa o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link, clica no link, faz o download e aí já tem o melhor app para você falar e acompanhar futebol à disposição do mercado, totalmente de graça. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!